Vamos ter coisas que vai nos surpreender, coisas que vai nos alegrar, coisas que vai nos fazer ficar tristes, coisas que talvez até nos preocupem. Mas uma coisa a gente tem certeza, que se a gente está aqui, é porque o Senhor te guardou. É porque o Senhor nos guardou, é porque o Senhor nos protegeu, é porque o Senhor nos abençoou. E quando a gente para analisar coisas simples que a gente vai passando às vezes batido, a gente começa a dar tanto valor para um negocinho chamado vida. Às vezes tem coisas que a gente nem liga mais. Tem coisa que a gente acorda, já está naquela pegada maluca do dia. Você que está assistindo pela internet, bem-vindo, bem-vinda. Está numa loucura maluca. A gente nem liga mais para algumas coisas que são tão fundamentais para a gente viver, como simples ar. Já tentou respirar, ficar sem respirar durante 60 segundos? Já aprendeu a respiração e falou, deixa eu fazer aqui o teste, vou ver até quando eu aguento. Quando a gente era menor, a gente ficava brincando dessas coisas, né? Vamos ver quem aguenta mais debaixo da água. Os senhores acho que não aguentavam muito não. Se você explicar, acho que ele já arregava logo no começo. Hein? Conta para nós, depois você conta. Tem uns que já corria. Mas eu lembro que a gente brincava, a gente ficava naquela forçando, mas começa a dar um desespero no começo. Chega uma hora que vai acabando mesmo, não tem mais jeito, a gente vai soltando aquelas bolinhas, né, cara? Depois solta umas bolhonas. Não tem mais jeito de segurar. Coisa simples. Pra gente é simples. Mas tem pessoas que queriam respirar tanto. Tem pessoas nesse instante que queriam tanto as coisas que estão tão simples pra gente aqui hoje. Como respirar, como enxergar, como ouvir, como andar, como poder segurar a nossa Bíblia. Coisas que para você e para mim talvez sejam simples, mas que para muita gente não é mais. E a gente às vezes vai esquecendo que Deus está sempre nos lembrando. Está sempre nos lembrando que a gente precisa sempre acordar agradecendo e falar, Senhor, obrigado pela tua misericórdia mais uma vez. Obrigado por abençoar minha casa, minha família, os meus. Obrigado por a gente poder fazer o que a gente bem entender, meu irmão. Se eu quiser ir daqui na esquina, você vai, se quiser, né? E devemos orar por essas pessoas que agora estão enfermas. E a gente já começa o culto dessa forma. Você que nos assiste pela internet, está com alguma enfermidade, eu vejo que Deus está te visitando essa noite. Eu vejo que Deus está visitando parentes nossos que estão em situações delicadas. Talvez para a gente vai passando. Mas é triste quando às vezes uma situação desagradável chega na nossa porta. É triste quando bate situações que a gente não tem muito mais o que fazer. E a gente entende que talvez os problemas que eu achava que eram problemas, situações que eu achava que eram problemas, acabam os problemas quando a gente descobre algo que a gente não tem mais controle. Então Deus, Ele sempre nos lembra de situações que fazem a gente aprender a valorizar as misericórdias e ser misericordioso. E talvez aí está o ponto mais difícil da vida, nessa caminhada que a gente está cristã, a misericórdia. Ser misericordioso com alguém talvez seja uma das etapas mais difíceis da vida do crente. É você falar que vai abençoar mesmo aqueles que te perseguem, mesmo aqueles que talvez te caluniam, mesmo aqueles que talvez não querem o seu bem, mesmo aqueles que um dia te prejudicaram, e você continua lá, sendo um canal de bênção na vida dessa pessoa. E às vezes as pessoas de fora não entendendo, perguntam, mas por que você continua fazendo isso? Por essa ou aquela pessoa? Aí Deus coloca uma paz que excede todo o entendimento do teu coração e fala, talvez eles não entendam hoje, mas você é meu escolhido para ser misericordioso na vida de tal pessoa. E assim é a vida. E a gente vai aprendendo que tem coisas que não valem a pena, mas tem coisas que talvez eu não esteja olhando mais como bênção e querendo mais e mais coisas, sendo que a bênção já é você.
A bênção já está em você. Em nome de Jesus. A nossa palavra de hoje, ela está em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Deus é bom, hein? A gente está tendo nosso discipulado do batismo lá em cima, hoje na missionária. Semana que vem tem o discipulado dos adultos. E é coisa boa demais, hein? 2 Reis, capítulo 6. Quem achou aí? A partir do verso 8, amém? Todo mundo aí? 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Ora, o rei de Arã da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas no local que o homem de Deus lhe havia orientado, e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez, nem duas. O coração do rei Arã ficou muito perturbado com isso, e mandou chamar seus servos e lhe interrogou: não me podereis descobrir quem afinal é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos ponderou: ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Diante do que o rei determinou, ide e vede onde ele se encontra, vou mandar trazê-lo. Então me informaram: o profeta está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou, suplicando: ó Deus, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim a Deus: rogo-te que viras estes homens de cegueira. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Feche teus olhos, sobre tua cabeça, em nome de Jesus. Soberano e eterno Pai, na tua santa, rica e maravilhosa presença que nós estamos felizes, Pai, regozijantes diante da tua palavra, diante da tua face, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, papai, por cada um que adentrou aqui. Obrigado por cada irmão, cada irmã, cada família representada, pelos vizinhos da esquerda, da direita, da frente, de trás. Obrigado, Senhor, por esse ministério. Obrigado por esse local, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas crianças. Obrigado pelos nossos sonhos, nossos projetos. E obrigado, papai, por mais uma vez nos trazer algo maravilhoso. Pai, obrigado, e mais uma vez eu lhe peço que cada palavra, Senhor, que sair da minha boca, Senhor, seja dirigida pelo Teu Espírito Santo. E tudo que for dito neste lugar, papai, seja para a Tua honra, seja para a Tua glória, seja para o Teu louvor. Senhor, eu faço isso e agradeço em nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Oh, glória a Deus! Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer que a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. A fé é a prova daquilo que não podemos ver. Quando a gente olha situações de confronto, situações de desespero, de medo, que eu e você, nós possamos já ter passado, podemos passar,
podemos estar passando. Situações que a gente acha que não tem mais jeito, situações que a gente acha que nada mais vai dar certo, situações que a gente acha que não faz mais sentido nenhum. Eu lembro de uma mensagem ministrada há um bom tempo atrás que dizia que quando a gente não crê mais que a gente vai conseguir algo, quando a gente pensa que é o fim, Deus ele vem com a provisão, ele ensina a gente que é apenas o início de um grande projeto. Quando a gente confia em Deus, quando a gente deposita a nossa fé no Senhor, a gente vai vendo que Deus ele nos permite isso, vivendo de acordo com a vontade dele, e a gente vai ver que os projetos de Deus, que os projetos do Senhor, eles vão além do que a gente pode imaginar. E os planos de Deus para a minha vida, para a tua vida, eles são muito maiores do que a gente acha que é. E a gente às vezes fica se limitando dentro dos nossos medos, dos nossos receios, de achar que a gente não pode mais, que a gente não consegue avançar na vida em determinadas situações. Deus ele vem com a palavra dele hoje falar sobre fé, falar sobre vencer o medo, falar sobre intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus é que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Buscar intimidade, buscar estar perto do Senhor, que vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Quando a gente se distancia de Deus, por algum motivo, ou por causa dos nossos medos, ou por causa das circunstâncias da vida, a gente vai ficando fraco espiritualmente. E é triste ver que algumas pessoas, ao invés de buscar mais a Deus, recuam. E Deus ele chama eu e você todo o tempo para essa intimidade. Chama eu e você para que a gente evolua. Chama eu e você para que a gente cresça espiritualmente. E quando a gente olha o lado bom de tudo isso, é saber que diante de repreensões, diante de situações que a gente acha que não consegue mais, Deus ele tem sempre a provisão dele. Tem sempre a provisão. E como eu disse, se eu parar aqui para conversar com vocês sobre testemunho, sobre o que Deus fez, vamos dizer assim, na última semana ou no último mês da sua vida, a gente vai ter belas histórias para contar. Quantas situações que a gente, como disse também já hoje, acha que é normal, acha que é natural, mas Deus já te abençoou. E Deus ele ensina e te ensina que muitas vezes a gente acaba não recebendo isso como bênção porque a gente murmura, a gente reclama, a gente acha que não está bom, a gente acha que ainda não é o bastante. E a gente às vezes acaba deixando de viver algo que é tremendo que Deus separou para mim e para você. Agora quando a gente olha a esfera espiritual de que Eliseu vivia, Eliseu era esse homem. Pode deixar aqui, pode desligar e relaxa e vamos curtir o culto. Deixa para lá. Deixa para lá, pode desligar. Isso. A gente vai vendo que Eliseu, ele foi esse homem de intimidade. Foi esse homem de busca. Foi esse homem que muitos olhavam para ele e achavam que era louco. Que sonhava coisas que ninguém poderia imaginar que se tornasse realidade. Vendo coisas de fogo, vendo isso, vendo aquilo. E o seu ministério é baseado em situações totalmente fora do normal. E às vezes a gente vai nos deparar com situações assim na nossa vida, que a gente não entende nada, que a gente não sabe nem o porquê. Estava conversando com meu irmão esses dias que está com câncer, ele simplesmente olhou para mim e falou, eu não sei o que aconteceu. E às vezes é assim, as notícias às vezes nos pegam de surpresa. Nós passamos agora há pouco tempo com a nossa irmãzinha aqui, Diaconisa Aline, que foi curada em nome de Jesus de um câncer. Mas Deus sabe o que essa moça passou. Ela sabe o que ela viveu. O esposo sabe, a mãe sabe, a igreja sabe. Mas no íntimo, só ela viveu essa experiência com o Senhor. E a gente vai vendo que cada um da sua maneira já viveu também. E vai viver ainda muitas coisas maravilhosas. Mas a gente deixa de viver às vezes porque a gente não busca intimidade. Mas uma oportunidade de Deus dá para mim e para você todo o tempo. De andar com quem é íntimo. De andar com quem quer mais de Deus. De caminhar com quem está afim de estar com Deus. Aí é uma escolha.
Aí, se eu quiser andar com alguém que está com Deus, é uma opção minha, é uma escolha minha. Por isso que Deus ele vai colocando pessoas na nossa vida. Pessoas que andam com Deus, gente, que são verdadeiramente apaixonadas pelo Senhor, que amam a presença de Deus, elas buscam intimidade com Deus. E essa intimidade é às vezes no seu momento sozinho, são nas suas lutas, nas suas batalhas, nas suas orações diárias, nas suas orações noturnas. Pessoas que são íntimas de Deus, elas são maravilhosas de andar ao nosso lado, sabe por quê? Porque elas fazem com que as vendas dos nossos olhos elas caiam e a gente possa ver coisas que estão tão pertinhas e a gente não vê. Por isso que eu falo de igreja sempre, porque eu gosto de falar igreja, a gente precisa viver isso, porque é aqui que Deus usa o pastor, usa o irmão, usa uma irmã, ou é um louvor, é uma palavra de aventura, mas normalmente nas ministrações que eu creio que a maior revelação de Deus é a palavra dele, vindo de encontro à tua vida para falar, olha, talvez ainda você não enxergou, mas hoje o Senhor tira a venda dos seus olhos, para você ver coisas que talvez você tenha medo de avançar, tem medo de continuar, tem medo de fazer, e o Senhor está falando, mas quem disse que você está sozinho? Quem disse que eu não estou contigo? Quem disse que eu não estou te acompanhando? Quem disse que eu não estou com você nas suas orações? Quem disse que eu não tenho escutado o seu choro? Que eu visto o seu choro, escutado o seu gemido? Quem disse? Então a palavra de Deus hoje ela vem acalmar, acalentar o nosso coração e nos dar a certeza de que o Senhor ele está sempre conosco, de que o Senhor está sempre querendo nos abençoar. O que eu preciso é tomar decisões. O que eu preciso fazer é tomar uma decisão de vida e falar, eu quero ou não quero para a minha vida ser íntimo de Deus. Porque quem quer ser íntimo de alguém ou íntimo de alguma coisa, o que faz? Se eu quero conhecer mais do meu trabalho, por exemplo, o que eu vou fazer? Vou me dedicar no trabalho, não vou? Vou ter que trabalhar mais, vou ter que fazer cursos, não vou? Se eu quero me formar em alguma coisa, se eu quero alguma coisa na faculdade, se eu quero ser alguma coisa, né? Ter um diploma, o que eu preciso fazer? Estudar muito. Não é assim? Se eu quero ser um técnico, né, um profissional, né, bem remunerado, um profissional reconhecido no mercado, o que eu preciso fazer? Eu preciso me dedicar muito. E às vezes é uma vida inteira de dedicação. E ainda vigiar todo dia, né, para não ser pego de surpresa. Então tudo que eu quero que seja bom para a minha vida, se eu buscar de verdade, eu chego lá. Aí eu pergunto, por que as pessoas desistem de ser íntimas do Senhor? Por que as pessoas desistem no meio do caminho? Por que as pessoas retrocedem? E por que a Bíblia vai falar muito sobre isso? Que Deus não se agrada dos que retrocedem. E vai dizer que nós que estamos aqui, em nome de Jesus, não somos dos que retrocedem. Nós somos daqueles que permanecem firmes na fé. Por que retrocedem? Porque às vezes as pessoas querem muito ser íntimas de Deus e às vezes não querem ser. Aí vem um negocinho chamado batalha espiritual. Batalha espiritual. E muita gente leva isso às vezes no banho-maria, como se tudo estivesse bem. Mas as batalhas espirituais às vezes estão sendo travadas debaixo dos teus olhos. Mas ainda tem vendas espirituais que você não consegue enxergar. Tem algumas vendas aí, algumas coisas que acontecem que você acha que é normal, é natural, e Deus está falando, não é normal. E aí tem que vir uma palavra de Deus que vem como presente para a tua vida, tirar as vendas e falar, olha, agora você enxerga. A palavra de Deus no Salmo 119 vai dizer, um dos versos vai dizer assim, Senhor, tira minhas vendas, para que eu possa enxergar as tuas maravilhas, para que eu possa enxergar mais, para que eu possa entender mais do mundo espiritual, para que eu possa ver as maravilhas de Deus ao meu redor. A pergunta é, você tem visto as maravilhas do Senhor ao seu redor? Você tem acompanhado de perto o que Deus tem feito e fala do Senhor, glória a Deus.
Ou a minha vida é de murmuração, de reclamação, de questionamentos com o Senhor, de medos, sem confiar totalmente em Deus? Ou não, a minha vida é confiando, a minha vida é falar, vai dar certo, a minha vida é falar, Senhor, Ele está comigo. Eu não estou vendo, mas o Senhor, eu tenho certeza que acompanha um monte de anjo aqui, meu irmão. Acompanha um monte de anjo desse lado, tem cavalo de fogo e tudo. Isso é fé. É a certeza que haveremos de receber o que esperamos. É a certeza disso, de receber, de que haveremos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver. Isso é fé. Essa é a fé de Eliseu. Todo mundo não acreditava nele não, cara. A galera não acreditava nele. Tanto é que o que estava com ele, o auxiliar dele, o companheiro dele estava com ele. Estava falando, Eliseu, lascou. Tem um monte, cara, mas um monte aí de soldado da Síria. A gente não tem força não, é muito. Imagino que Eliseu deu um sorrisinho de canto de boca. Você não sabe de nada, não sabe de nada não. Ele ora para Deus, fala, Senhor, tira as vendas dos olhos do meu irmão. Tira as vendas dos olhos da minha irmã. Tira as vendas dos olhos da minha família. Tira as vendas, a hora que tira as vendas, ele enxerga coisas que talvez para ele naquele momento eram sobrenaturais. Mas e para Eliseu? Para Eliseu já era normal. Sabe por que para Eliseu já era normal? Porque ele já buscava Deus, ó. Então quando a gente olha o que Deus está me mostrando e te mostrando, essa fé, essa intimidade de Eliseu é algo que a gente precisa buscar na nossa vida todo dia. Essa intimidade, sabe, de estar com Deus, de falar, rapaz, que luta, que dificuldade, tal situação. Tem irmão que eu falo aqui na semana que está passando umas lutas, né? Às vezes a nossa vida é uma pegada, né, doida, né? Não é fácil não. Às vezes é uma montanha russa, né? Às vezes está tudo bem, às vezes dá umas pegadas, não dá não, né, mano? E assim a gente vai vendo que é na vida de todos nós. Mas como é bom a gente ter essa certeza de que quando a gente se reveste, a gente vai poder saber o sobrenatural. Quando a minha casa está revestida, a minha casa começa a viver o sobrenatural. Quando a minha esposa, quando eu oro para a minha esposa, que ela seja íntima do Senhor, para que as vendas dela caiam, que ela possa experimentar íntima de Deus, sabe o que vai acontecer? A minha casa vai ser uma bênção. Porque quando a mulher, ela é sábia, ela vai edificar o lar. Já percebeu quando a mulher está bagunçada, como está a tua casa? Já percebeu quando a mulher está brava, está fora do eixo? Como que está a tua casa? É sério isso. Como que fica a casa? Sabe por quê? O mundo espiritual está agindo da seguinte forma. A mulher que é o centro de tudo ali. A mulher precisa estar bem, irmão. Quando a mulher ela não está bem, sabe o que acontece? Pode ver, os filhos não ficam bem, nem o cachorro fica bem. Fica tudo esquisito. Não é assim, irmãos? Você sabe, né? Sabe bem, né? Não é verdade? Não é verdade, viu? Mas quando a mulher está sentada, quando ela está em Deus, meu irmão, quando está ali redondinho, como está a tua casa? Não é assim, Bia? Não é assim, minha sogra? Sim. Não é assim, Cláudio? Agora, quando a mulher não está bem em casa, como que fica, Bruno? Não pode falar muito não, né? Você pode ficar quieto. Rafael, não vou nem perguntar. Mas essa é a verdade. E às vezes o homem não entende muito isso. Mas quando ele entende, quando as vendas dele caem, ele fala, cara, eu tenho que abençoar minha esposa. Eu tenho que abençoar a mulher desse lar. Porque a Bíblia vai dizer que a mulher sábia, ela edifica o lar. Ela é bênção do lar. Ela é estrutura do lar. O homem que vai condicionar, o homem que vai correr, o homem que sai para caçar. Mas a mulher é ela, mano. Ela é a bênção daquele lugar. Ela que vai abençoar todo mundo. E a gente vai aprendendo isso às vezes na caminhada. Aí tem os homens teimosos, só pensa em brigar com a mulher, discutir e tal, a mulher não cede, né? Cutuca aí os varões que estão do lado. Cutuca, pode cutucar, irmão.
Cutuca, vai, Natália, eu sei que você está com vontade. Eu sei, Natália, eu sinto, eu senti dentro, eu senti algo aqui dentro. Vai, Natália. Aí a Elaine está quietinha ainda, mas já já vou ver o cotovelo dela aqui. Ai, Deus da glória. O que acontece é que a gente precisa que as nossas esposas estejam sempre centradas no Senhor. Quando eu oro nesse sentido para minha esposa, depois que eu comecei a fazer isso na minha vida, sabe o que acontece? A minha casa mudou demais. Isso é um testemunho meu de vida, e quem anda comigo sabe disso. A minha vida só mudou para melhor. Porque a missionária, ela é uma bênção, mas quando ela está nervosa, irmão, é embaçado. O negócio é pesado, filho. Não é fácil não, viu? Mas graças ao Senhor ela está centrada. Ultimamente está firme em Deus. Tudo certo. Estou sendo bonzinho. Não estou fazendo tripulia. Põe a comida do cachorro ali, eu ponho. Limpou o cachorro, eu limpo. É desse jeito. Vai aprendendo, filho. Vai aprendendo. Então a gente vai vendo que o Senhor ele quer sempre isso, que a gente busque essa intimidade com Ele. Quando a gente é íntimo de Deus, a gente tem uma sensibilidade diferenciada. A gente tem uma percepção diferente. É diferente. Quando você busca a palavra de Deus, quando você lê a palavra, quando você estuda a Bíblia, quando você se interessa pelas coisas de Deus, você começa a evoluir. Você começa a crescer. Não adianta a gente estar só no culto de domingo. A gente fala isso direto. Não adianta estar só no culto de domingo achando que eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, não vai. Não vai. Isso, como foi dito na palavra de abertura, são meus frutos. Falava ontem na mesa no jantar em casa, falava, não adianta, né? Não adianta eu ficar falando aqui 1000 coisas bonitas, se os meus frutos eles não condizem com isso. O que adianta, irmão? Por isso que, graças ao Senhor, a nossa igreja ela vai crescendo em maturidade espiritual. Eu posso mandar, né? O irmão pode dar, mas é uma certeza ele tem, que ele está ouvindo a palavra dele da vez. Então a gente vai vendo que o se armar, as decisões que a gente busca, a gente precisa estar armado, estar protegido. Eliseu estava assim. Então Eliseu estava sossegado diante daquela situação, Silas. E às vezes a gente passa por algumas situações que dá medo, cara. Não tem situações que a gente fala, agora acabou, né, calma. Às vezes agora não dá mais jeito, agora, né? Às vezes é na nossa vida financeira, às vezes é na saúde, né? Às vezes é no trabalho, lá, tem um problema, você fala, nossa, agora eu não consigo mais, não vai dar mais certo. E a gente é colocado à prova direto. Aí você começa num lugar, de repente você não está mais no lugar. Aí você esperava que ali ia dar certo, aí não deu certo. Aí Deus fecha a porta, abre a porta, fecha a porta, abre a porta. Mas quando eu estou centrado nele, eu não vou olhar as círculos. Eu vou ter certeza que a fé é a certeza que eu haverei de receber. Certeza. O próprio Deus vai falar, se eu buscar e pedir direito, eu vou receber. A pergunta é, eu estou posicionado com Deus para receber o que Ele tem para me dar? Eu estou posicionado com o Senhor a ponto de Ele olhar para mim e falar assim, Rodrigo, você vai receber, porque está na hora. Ou não? Ou será que eu estou pedindo para minhas satisfações apenas? Ou será que eu estou pedindo para massagear o meu ego? Ou será que eu estou pedindo só para bem material, só para me abençoar? Ou eu tenho feito uma barganha com Deus? Senhor, eu vou te servir se o Senhor me dá alguma coisa. Ah, se eu fizer, eu ganho. Cutuca quem está do lado aí. Vai, Rosinha. Calma, Rosinha. Isso. Mas não vai receber, não. Vai não. Não vai não. Agora, se você pedir para Deus, e estiver centrado com o Senhor, estiver alinhado com Deus, Deus olhando para você e falando, cara, meu filho tá alinhadinho, tá bonitinho comigo, é bênção.
Vamos lá em Efésios capítulo 6, vamos lá, rapidinho. Quem achou, diga bem. Amém. 6 verso 10. Amém? Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por este motivo, vestir toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem... isso é embaçado. Inabaláveis sem retroceder. Agora volta lá no 10. Vamos ler de novo. Se eu vou ser inabalável sem retroceder, como que eu me torno uma pessoa desse jeito? Como que eu me torno uma pessoa espiritualmente inabalável que não retrocede? Me fortalecendo. Lê o 10 de novo, vamos lá. Fortalecendo no Senhor. E aonde? Qual que é a força do poder do Senhor? Aonde está a força do poder do Senhor? A palavra. Eu tenho buscado a palavra. Quem tem buscado, dá um glória. Quem não tem buscado, dá um amém. Eita, pegadinha. Sempre cai alguém. Peguei agora. E aí a palavra de Deus vai dizer o quê? Fortalecei-vos no Senhor e seja revestido. Eliseu estava revestido. Por que Eliseu viu coisas que o amigo não viu? Ele estava fortalecido, revestido, e entendendo que a luta dele não era contra os seres humanos, e contra principados e potestades. Quando a gente entende isso aqui, é o básico da batalha espiritual. A gente entende isso aqui e a gente vai ver que o nosso problema não é o irmão, mas é o que está no irmão. Mas como eu lido com isso, Silas? Eu não quero. Quer dizer que você tem que ser íntimo, que você tem que jantar, tem que estar comendo na tua casa. Isso é outra coisa. Mas a palavra de Deus ensina que os espirituais vão entender isso, porque coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Quem não é espiritual não vai entender jamais. Por isso que palavras que são assim, a gente precisa ministrar para pessoas que estão no mesmo propósito que nós, de crescimento espiritual. Uns em ponto, outros em outro ponto, mas a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, para você realmente não retroceder, você tem que estar fortalecido e revestido. Para você não retroceder, não tem conversa. Se o cara não está fortalecido e revestido, ele vai retroceder na hora da batalha, irmão. Na hora da pegada, ele vai voltar atrás, ele vai correr, ele não vai querer saber esse negócio de crente. Ele vai, não, deixa quieto, é muito peso, eu vou ficar no mais ou menos, eu vou ficar naquela água morna. Nunca vai ser um Eliseu. Então o que acontece é que a gente vai vendo que esse fortalecimento é uma decisão, é uma busca. Eu volto lá a dizer, quando a gente quer algo de verdade, a gente não faz acontecer. Vamos falar que você quer emagrecer, quer fazer uma dieta. Quem consegue fazer dieta aí? Você não consegue não, você mais ou menos, mas está conseguindo, né? Quem consegue fazer dieta vai falar assim, eu consegui, mas retrocedi. Quem retrocedeu já na dieta, levanta a mão. Seja sincero, eu já retrocedi uma mão de vez. Um monte de vezes, né, irmão? Por que a gente retrocede? Por que a gente às vezes não consegue falar, eu não vou
de cenoura que minha filha faz com cobertura de chocolate. Eu não vou comer porque vai dar uma zoada. Tudo que eu fiz na semana. Aí Deus coloca aí, vamos fazer bolo de chocolate com cenoura. Hã? Como que faz para você manter algo e não retroceder? Lembra da palavra da semana passada? Disciplina. Eu só consigo chegar em algo que eu quero de verdade quando eu sei que aquele negócio, eu só chego se eu fizer coisas que eu não posso fazer, mas que eu tenho que chegar lá. Isso é para tudo na vida. Para tudo. Então assim, eu quero chegar nesse ideal, eu quero esse ponto, eu quero chegar lá. O que eu preciso fazer? Porque tem coisas na vida que eu consigo, tem coisas que eu não consigo. Porque tem coisas que eu falo assim, nossa, uma pessoa, cara, ela é bilíngue. Tá aí, professora de inglês. Às vezes tem pessoa que tem uma dificuldade imensa para aprender inglês. E outras têm facilidade. O que será, né? Eu tenho certeza de uma coisa, talvez seja mais difícil para uma do que para outra. Mas se a pessoa estiver disciplinada, ela vai aprender. Se a pessoa tiver mão na finha, ela vai aprender. Não é assim na mecânica, às vezes? Né? Chegar lá alguém, eu preciso mexer no virabrequim aqui. O que é virabrequim? Né? Como que troca uma pastilha? Como que faz isso? Como que faz aquilo? Isso aí. Mas quem se especializou, sabe. Chega no hospital, né? A pessoa tem medo de injeção, ó. Chega a Cláudia lá, ela pega a injeção, da ponta cabeça, vira do lado e pau. Tem gente que cai duro. Tem gente que não pode ver uma injeção, que chora. Tem uns reels aí engraçados, né? Os caras marmanjão, né? Vai tomar injeção, que ela faz assim. Chora, irmão, pra tomar injeção. Não é? Mas tem pessoas que conseguem. Então a gente vai vendo que Deus, Ele está sempre trabalhando para que a gente esteja sempre íntimo dele. Mas depende do nosso esforço. Eu preciso me esforçar. Eu preciso falar que eu quero isso para minha vida. Eu quero ser íntimo de Deus. Eu quero ter algo diferente na minha vida. Eu quero ser um crente, cara, que Deus olhe para a minha vida e fale, ali tem fruto. Não é apenas uma árvore vistosa, mas quando chega perto tem fruto. É isso que as pessoas precisam. Que você seja essa pessoa na vida delas. Não é complicado você andar com alguém que só murmura. Você já andou com pessoa que só reclama? Conhece pessoa que só reclama? Está sempre reclamando. Como que faz para andar com gente que só reclama? Agora olha Deus olhando para você. Olha Deus olhando para você. Como Ele tem visto a gente. Como só reclama, como nunca está bom, ou como não. Fala, meu filho, ele está se fortalecendo, ele está se revestindo, ele está buscando, ele vai vencer. Ele vai conseguir, ele não vai retroceder. Deus já sabe. Amém? Então olha só o que vai dizer. Vamos lá em 2 Coríntios agora. 2 Coríntios capítulo 10. Olha que lindo isso para a tua vida. 2 Coríntios capítulo 10. Quem achou, diga amém. Verso 3. Achou aí, dona Denise? Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruirmos vãs filosofias e a arrogância dos que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-los obedientes a Cristo. Gente, isso é maravilhoso demais. Olha só. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Obrigado. O que é
padrão, lutar como padrão deste mundo. Entrar em discussão que não tem que entrar. Brigar porque não tem que brigar. Entrar no mesmo padrão. Porque assim como Eliseu, ele tirou a venda do amigo, Deus está tirando a tua hoje. Por mais que a gente fale que é espiritual, Deus mais uma vez ele vai lá e fala, você vai ver mais um pouco. O que talvez você não tenha visto. Então talvez tenha alguém aqui querendo entrar em batalha que não tem que entrar. Querendo entrar em luta que não tem que entrar. Querendo entrar em situações que não tem que fazer. Só tem que saber fazer o quê? Ter fé, esperar no Senhor, irmão. E estar posicionado, revestido, fortalecido. É isso. As pessoas às vezes têm umas manias de querer voltar onde Deus já tirou. Quero voltar lá, Deus já não mostrou para você, Deus já não te revelou, Deus já não te tirou de lá. Quantas vezes Deus vai ter que fazer para você entender que você não tem que ir mais lá. Você não tem que se relacionar, você não tem que aliançar. Quantas vezes Deus tem que te mostrar isso? Quantas vezes Deus tem que falar para você, filho, a sua luta não é neste mundo. Não é. A sua luta não é desta forma, porque a palavra de Deus está dizendo assim, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo, irmão. Às vezes o crente está todo milindado porque está falando, porque está escutando, porque está vendo. Meu irmão, a sua confiança tem que estar no Senhor. Ah, mas a pessoa falou, deixa eu falar. A pessoa criticou, deixa eu criticar. A pessoa falou que não tem que falar, o problema é dela, irmão. Porque o que eu quero é que Deus olhe para a minha vida e se agrade de mim. Mas às vezes a preocupação está com o que o vizinho falou, com o que a pessoa disse, com o que o outro achou. E eu e Deus. Aí às vezes a gente se importa mais com isso do que com me fortalecer em Cristo. E Deus está te chamando para um fortalecimento, Deus está te chamando para intimidade. Deus está te chamando para algo a mais. Não é uma coisinha mal mesmo. Quando Eliseu tira as vendas de quem estava com ele, sabe o que acontece? Ele viu o que Eliseu estava vendo. Para analisar. Ele teve, vamos dizer assim, a moral de ver o que um homem de Deus estava vendo, irmão. Porque Eliseu era chamado dessa forma, um homem de Deus. Isso é bom demais, né? Olha o fruto de Eliseu. Como Eliseu era chamado, irmão? Como um homem de Deus. Então a gente vai vendo que é isso. Eliseu não estava nem preocupado, meu irmão. Se aqueles caras que estavam lá iam falar dele, ia ficar tipo, não está nem preocupado. Falou, Senhor, põe cegueira neles. Aí se você continuar lendo mais para frente, você vai ver que Eliseu levou ele para outro canto. Levou para outra cidade. E chegou lá e falou, Senhor, agora abre os olhos deles. Aí quando eles viram, eles estavam em outro lugar, não entenderam nada, confundiram tudo, porque Senhor confunde, mas alguém tem que confundir. Porque ele confiava no Senhor. Então o Senhor leva esse povo para lá, esses guerreiros, soldados, cavalo esquisito. É que eles não viram o seu cavalo, papai. Imagina um amigo de Eliseu vendo cavalo de fogo. Ei, Fernando, imagina. Pelo vixe, não dá para os caras não, hein? Agora eu tô fortão. Agora eu cresci. Não é bom andar com Deus? Não é bom ter essa certeza? De falar, calma aí. Às vezes eu estou tão preocupado com tantas coisas, mas o que eu tenho que ficar preocupado é com o meu posicionamento com Ele. Não se Ele vai fazer ou não. Você está preocupado com o meu posicionamento. Eu estou posicionado? Estou. Meu irmão, segue. É a pergunta que o pastor faz em todo aconselhamento. Como está você em Deus? Pode ver que já aconselhou comigo, a maioria aqui. Como que está com Deus? É aí o ponto. Não. Estou na pegada com o Senhor. Estou fodão. Sabe o que vai acontecer, irmão? Vamos orar, meu irmão. Um jejum período aí. É vitória. É vitória. Porque as pessoas, volto a dizer, às vezes acabam se preocupando mais com as circunstâncias do que estar alinhada com Deus. Se alinha primeiro com o Senhor. Se fortalece, se reveste com Ele. E as demais coisas são consequências. Amém? Vamos finalizar. Só para cumprir aqui, mas vou ler só mais um pouquinho aqui, Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mais poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso é para você aprender que você já possui coisas na sua vida
que são poderosas para destruir fortalezas. E a gente fala aqui da esfera espiritual. Uma coisa que você tem que aprender, hoje eu estava numa situação, eu estava fazendo exercício de manhã, e aí um pessoal lá, né, fazendo umas oferendas dele lá e tal, coisas deles. E naquele momento eu senti vontade de orar por aquele povo. Tinha mais de 50 pessoas para fazer isso. Um trabalho que estava tendo lá na praia. E eu li aquilo, mas eu li também a organização deles, né? Como eles estavam ali se organizando, as vestes, né? A preocupação deles em fazer o melhor, porque eles creem naquilo. Eles estavam fazendo aquilo porque eles acreditam naquilo. Mas naquele momento, exatamente foi a confirmação dessa palavra. A gente viu que o pastor orou, né? Qual o sentido que o pastor orou para aquelas pessoas? Senhor, tira a venda dos olhos deles. Que imagina esse povo dedicado, esse tempo dedicado para o Senhor, irmão. Né? Porque eles são dedicados, têm fé naquilo. Né? Você pega às vezes as pessoas indo não sei aonde de joelho, atrás de uma estátua, não é? Indo caminhando. Vai de camiseta, põe camiseta, leva bandeira, leva cafezinho, tudo, comida, acampamento, barato é louco. Aí o crente às vezes tem que vir na igreja de domingo. Às vezes, não é nosso caso não. Às vezes olhando para um relógio para ver se vai acabar o culto. Aí eu fico vendo se Paulo estivesse aqui pregando. Né? Paulo, meu irmão, virava a noite pregando. Aí o pessoal adorando. Então a gente tem que dar glória a Deus, irmão. Porque Deus, hoje está fazendo exatamente isso. Mostrando para você que as armas da sua guerra não são terrenas. Que as armas das suas batalhas, elas já estão nas suas mãos, elas são poderosas em Deus para destruir qualquer fortaleza. A pergunta é, eu estou fortalecido em Deus? Se pergunta isso. Eu não estou. Então é agora o ponto de partida. É agora. Já estou na igreja de tempão, mas estou me sentindo fraco espiritualmente, pastor. Fortalecimento. Fortalecimento vem através da sua busca, vem através da oração, vem através do jejum, vem através da disciplina. A gente tem que estar firme. Não adianta a gente ficar de conversa. Tem que estar afim de fazer. Eu vou ser o crente. Não vai. Se você não tiver afim de fazer, não vai acontecer. Eu brincava com o Lucas, né? Gosta de surfar, o Lucas gosta de surfar, o pessoal também, o pessoal gosta de surfar. Eu odeio água gelada. Eu não entro na água gelada. Sou um surfista da hora. Eles vão ver, eles gostam de carro. Eu gosto da água gelada, entendeu? Não, mas é o seguinte. Mas eu estava vendo, os caras para surfar, na verdade, eles têm que vencer a primeira coisa, porque não gosta de água gelada, como que surfa? A água está sempre gelada. É difícil a água estar quentinha. Eu falei, não dá pra mim não esse negócio de... Eu vejo os caras entrando, mas eles fazem por quê? Por que os caras acordam às 6 horas da manhã, pegam o carro, vai lá surfar 7 horas, 11 horas, tá de volta aqui? Tem que gostar. Porque aquilo é uma prioridade na vida dele. Porque aquilo é um prazer que ele sente. Ele gosta daquilo. Não é isso? E aí o cara faz, acorda cedo, se dedica, parará. O mundo espiritual, para a gente entender, eu preciso estar afim de estar com Deus, eu preciso estar afim de ter intimidade com Ele, eu preciso fazer o que for preciso, para vencer isso. Eu não gostava, por exemplo, de estudar. Verdade, senhor. Pastor, eu não gostava. Aí Deus me coloca numa situação para você ser pastor. Pastor não é escolha, é chamado. Aí eu falei, mas eu não gosto, eu não quero estudar. Eu falei, então se você não estudar, você vai passar vergonha. E aí eu tinha uma decisão, então a disciplina me leva a isso. Entendeu? Isso é tudo na vida. Você gosta? Vou ser sincero, não gosto não. Mas o chamado que eu tenho me faz vencer as barreiras. Porque as armas que tem na minha mão, elas são poderosas em Deus para destruir qualquer fortaleza que tem que impedir. É assim, em nome de Jesus, para a sua vida, para a minha vida, para nós vencermos. Amém? Vamos concluir? Vamos lá no Salmo que tenho certeza que todo mundo gosta. Vamos lá, rapidão. Só para concluir a mensagem. Quem está sendo abençoado aí, dá uma glória, gente. Gente, quando eu me deparei com esse salmo hoje aqui,
Gente, eu gosto tanto dele. O Salmo é maravilhoso, né? Vamos lá, Salmo 23. Esse é aquele que ficava na cozinha da mamãe, né? Pendurado assim, só nele, né? Até amarelado lá. Não é? Na avó, no quadrinho. Vamos lá. O Salmo 23 ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados ou pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura meu vigor e conduze-me no caminho da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, em outras versões me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos e longos dias, e na minha versão, por dias sem fim. Cara, isso aqui é demais. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Já é uma palavra de segurança para a nossa vida. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar. Olha só. E para águas tranquilas me guia em paz. É isso que o Senhor vai fazer na nossa vida. Presta atenção quando você escolhe Deus e andar de tudo que a gente ministrou aqui hoje, andar da forma que a gente ministrou aqui hoje. Olha o que Deus vai fazer na nossa vida. Ele vai fazendo você entender que com Ele você não tem falta de nada. De nada. Olha só. Você vai fazer, Ele vai fazer você caminhar em verdes pastos, te faz descansar. E para águas tranquilas Ele te guia. Porque quem anda com Deus vai viver a paz que excede o quê? Todo as águas tranquilas. E olha só que lindo isso, ó. Ele restaura o meu vigor, né? E conduz a gente por caminhos da justiça por amor do seu nome, que é um caminho de vida. Olha que lindo isso, ó. Ele restaura o meu vigor. Então o que é o restaurar o vigor? Ele constrói de novo, ele faz de novo você ter ânimo. Ele não deixa você, porque aqueles que estão em Cristo não desanimam. Ele se fortalece, ele se fortalece, fortalece, fortalece. Quando vem bater o desânimo, ele se fortalece em Deus de novo. O crente ele não pode deixar, em nome de Jesus, igreja, a peteca cair. Já jogou peteca? Nada. Aquela que bate assim por baixo. Só futebol, né? Quem já jogou peteca aqui? É sério, pô. Peteca é um negocinho assim, ó, redondinho. Tem uns, parece uma coroinha. E você dá uns tapas nela e não pode deixar cair. Não é? Já jogou, né, filho? É. O crente ele não pode deixar isso cair. Não pode deixar o desânimo tomar conta da vida dele. Não pode, em nome de Jesus. Porque uma das estratégias do mal, presta atenção, gente. Presta atenção para cá, ó. Uma das estratégias do mal é exatamente fazer com que você faça o quê? Você fique como? Desanimado. O homem desanimado, a mulher desanimada, ela não consegue dar um passo. Por isso que, somente quando fala de casamento aí, com os casais aí, né? Um precisa fortalecer o outro. Porque vai ter dia que a esposa não está bem, vai ter dia que a esposa não está bom. Um vai levantando o outro. Nas famílias a mesma coisa. Na igreja a mesma coisa. Então o crente, uma coisa que ele não pode fazer é isso, porque ele está recebendo uma palavra de Deus de restauração. Então Deus está sempre te restaurando. Deus está sempre te restaurando. Pode ver, quando a gente dá aquela moada, né, quando a gente dá aquela caída por alguma coisa, que são as coisas da vida, Deus ele não tem sempre te dar um refrigério. Já perceberam isso? Né? Quantas pancadas da vida já, né? De Coríntios 11, por exemplo. E Deus ele vai lá e tem sempre alguma coisa para te restaurar. Olha que lindo isso. Então ele restaura a gente,
restaura o vigor e conduz nos caminhos de justiça. E ainda que a gente ande por situações ruins, no vale da sombra da morte, situações de medo, de terror, olha o que acontece: eu não temerei. Aí a gente olha para Eliseu de novo. Eliseu estava ali com medo? Quem estava com medo? Quem estava com Eliseu, mas Eliseu estava seguro em Deus. E olha só: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso é fé. Então quem tem a fé, por mais que ande por situações difíceis, tenha a certeza que Deus comigo eu vou vencer. Deus comigo eu tenho a saída. Deus comigo eu tenho onde ir. Minha família não está desamparada, minha casa não acabou, meu projeto não acabou, meu sonho não acabou, porque Deus está comigo. A palavra de Deus diz: a tua vara e o teu cajado me protegem. Então assim, é refrigério, segurança, paz e repouso. Andar com Deus é isso, é refrigério, paz, segurança e repouso. Ele continua dizendo aqui, ó: tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos em meu altar, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Olha só, 3 palavras de bênção só nesse versículo para a tua vida. Olha só: prepara, Deus te prepara, Deus prepara algo melhor para você. Ele faz o quê? Ele honra quem tem honra. Amém? E olha só, ele faz transbordar o teu cálice diante das situações adversas. Mas é para quem? Para quem faz do Senhor que não é o pastor dele? Não, para quem tem a certeza de que o Senhor é o meu pastor. Não é se o Senhor for, não é se o Senhor fizer, Ele é. Em nome de Jesus. Amém? Então a felicidade e a misericórdia me acompanharão. Então vocês estão vendo que aqui é tudo questão de posicionamento com Deus. E é um salmo que a gente lê, né? Tanto tempo, mas talvez você nunca tinha meditado dessa forma. Então olha o que acontece: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão. É certeza. Porque olha só, que todos os dias da minha vida vai ser assim. Olha que lindo isso, gente. O salmista está dizendo: não é agora só, daqui a pouco, se Deus vai, depois de uma semana, ou foi ontem. Não, Caio, é todos os dias. É todos os dias, Denise. Todos os dias. Todos os dias, isso vai estar contigo, a felicidade e a misericórdia. Em nome de Jesus. Quando eu começo o meu dia assim, meu irmão, vai vir pancada, vai vir dificuldade, vai vir luta, vai vir muralha, vai vir um monte de coisa. A palavra de Deus está dizendo assim: a felicidade e a misericórdia me acompanharão, porque eu estou posicionado com Deus. A felicidade e a misericórdia vai me acompanhar, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Então que a gente possa, em nome de Jesus, sair daqui com a certeza de que o Senhor quer isso de mim e de você. Intimidade, busca, fortalecimento, força, dedicação. Se dedica com Deus. Se dedica mesmo. Se entrega. Vai lá no pastor, que é sucesso em nome de Jesus. Vai. Vai bater as propostas aí para vocês. Não vai. Tenha discernimento das coisas. Escolhe sempre Deus em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus está dizendo que Ele prepara, Ele honra, Ele faz transbordar o teu cálice. Amém? Que você saia daqui, meu irmão, abençoado, saia daqui cheio da presença de Deus. Que a sua semana seja desse jeito, Rafinha, cheio da presença. Amém? Que vocês sejam ricamente abençoados, que a bênção do Senhor multiplique-se na vida de vocês. Amém? Obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém.